Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 17 de outubro de 2021. São 23 horas e 33 minutos. Lição número 12 da classe de adultos. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Respondendo ao questionário, resposta número 1. Por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu a vontade de Deus para enfrentar prisões e açoites pelo nome de Jesus. Número 2. Nesse lugar havia bálsamo misturado à tristeza da despedida. Número 3. Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Número 4. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Número 5. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Texto áureo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. A morte chegará para todos nós um dia, mas qual é o propósito que você tem da sua vida, na sua vida? Por nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que você faz, o que eu faço para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossa vida? Verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Nós devemos ser fiéis até a morte, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E há uma questão de dizer aqui 2 pontos sobre ser fiel até a morte. O ideal aqui, o contexto direto é ser fiel até se for para morrer pela causa, e não somente ser fiel até se findar a vida. Então nós devemos ser fiéis ao Senhor até a morte, até se for para a morte, porque certamente o Espírito Santo ele sempre irá nos preparar para suportar esses sofrimentos. Introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Lembra de Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8? Na verdade, ali do 1 até o 8 vai dar um entendimento melhor. Vai falar sobre o Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Veja que tamanha dificuldade, que situação estava ali o pai Abraão, né? Olha que situação. Entretanto, vemos que o desfecho de Gênesis 22 vê a providência de Deus, ou seja, independente das circunstâncias, nós devemos sempre confiar no nome do Senhor, porque certamente se o Senhor te pedir algo, Ele certamente te pedirá aquilo que você tem de melhor. No caso de Abraão era o seu filho Isaque. E no seu caso, o que seria de melhor? O que você tem ofertado a Deus? O que Deus tem pedido a você e você tem certamente oferecido a Ele, né? Entregue ao Senhor. Então continue nessa sua fé. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Você tem consciência de que você deve padecer pelo nome de Jesus? Você sabe que nós, cristãos, devemos ter no nosso coração esta consciência de... É interessante, né? Ter no coração a consciência, né? É interessante, né? Por quê? Porque nós devemos saber que podemos, né, por alguma razão, padecer pelo nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter consciência de que sim, uma vez que você é salvo na pessoa de Cristo, você pode e deve, certamente sofrerá, padecerá pelo nome de Jesus. Então, você tenha consciência disso. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha que ponto interessante.
O apóstolo Paulo, ele discerniu pelo Espírito Santo que ele deveria sofrer prisões e açoites pelo nome de Jesus. Ele discerniu pelo Espírito. Eu tenho falado aqui em algumas oportunidades que nos dias atuais, na igreja, o principal dom que nós precisamos é de discernir, é de discernimento. Nós precisamos discernir os espíritos, discernir o que está acontecendo nas igrejas. Por quê? Porque devido às grandes coisas que têm acontecido nas igrejas do Brasil, é notório que nós precisamos ter uma direção, e somente o Espírito Santo vai nos dar essa direção sobre a ideia de o que fazer sobre isso ou fazer sobre aquilo. É bem verdade que o dom que nós devemos procurar é o dom de profecia, mas eu digo, no contexto da igreja no Brasil, nós precisamos ter discernimento para saber se realmente algo que está acontecendo dentro da igreja é de fato do Senhor ou não. Nós temos que, pelo Espírito, temos que ter discernimento das coisas para as coisas espirituais, né? Ter discernimento das coisas espirituais, ainda que nós venhamos padecer por esse discernimento. Veja que o apóstolo Paulo, ele discerniu pelo Espírito Santo que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus. Então ele viu que a sua vida não tinha nada de preciosa se não acabasse sua carreira, se ele não cumprisse, né, melhor dizendo, se ele não cumprisse a sua carreira desta forma. Por quê? Porque essa forma foi a forma que o Espírito Santo discerniu a ele, deu a ele o discernimento. Você vai para Jerusalém sofrer prisões e açoites. Então, muitas das vezes nós precisamos também compreender que em alguns casos pontuais, nós iremos sofrer pela causa de Cristo, sabendo que nós vamos sofrer pela causa de Cristo, mas sabendo principalmente também que foi pelo Espírito Santo que nós tivemos este discernimento. De Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Quantas das vezes você passará por uma situação parecida? Você terá que, pelo Espírito também, ter o discernimento do Espírito também, que está na hora de ir embora, está na hora de partir. A nossa vida, haverá momentos que nós devemos partir, e isso aqui pode trazer para nós tanto de uma cidade para uma outra cidade, de uma igreja para uma outra igreja, ou até mesmo, dependendo das circunstâncias, para uma outra denominação, ou mesmo para outro estado, ou até mesmo, quem sabe, até para uma outra nação, um outro país. Mas nós devemos fazer isso tudo pelo Espírito, nós não devemos fazer essas coisas de nós mesmos, né? Mas nós devemos também ter a maturidade, porque a despedida, em hipótese nenhuma, a despedida, ou melhor, em todas as hipóteses, a despedida é sempre muito dolorosa. Somente o Espírito Santo mesmo para nos confortar. Passando por Cesareia. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. O que é isso? Nós devemos ser itinerantes, indo onde o Espírito Santo nos enviar. É diferente daquela ideia de ser como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. E olha que nós falamos muito de organização, mas vemos que em algumas situações não cabe organização. Veja, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele não se organizou para ficar mais tempo. Por que ele não se organizou para ficar mais tempo? Porque não era para ele ficar mais tempo, era para ele ter ido embora mesmo. É para sair mesmo. E muitas das vezes nós precisamos ter essa maturidade de que nós, ainda que nós tenhamos muita afinidade com uma determinada igreja, determinados irmãos e irmãs, há momentos da nossa vida que nós devemos ir embora, porque essa é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer levar você para outros lugares. Então, fique sempre à disposição do Espírito Santo. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo tinha plena consciência acerca da inevitabilidade de padecer por Cristo. Isso também vale para nós nos dias de hoje, né?
A coragem para enfrentar as ameaças de morte. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. A Bíblia diz, em Apocalipse, que nós devemos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós devemos continuar ouvindo o que o Espírito Santo nos diz. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou a voz do Espírito ao seu coração. Quantas pessoas hoje já não ouvem mais a voz do Espírito? Fazem de qualquer maneira, querem fazer a sua maneira, querem, achando que por uma situação ou outra, eu já vi até casos, por exemplo, de alguns obreiros achar que não podem fazer isso porque não pode se sentir inferior às demais pessoas. Olha, nós devemos ter coragem para ouvir a voz do Espírito. E bom é quando o Espírito nos fala. Bom é que nós venhamos ter comunhão para que o Espírito fale conosco. Bom é que nós venhamos cada dia mais ouvir a voz do Senhor. Porque é o Senhor que nos orienta, o Espírito Santo nos orienta. Veja que o apóstolo teve coragem para ouvir a voz. E por quê? Porque sim, nós devemos ter a humildade para ouvir a voz. Para ouvir a voz do Espírito não é de qualquer maneira, nós devemos estar em santidade, em humildade diante do Senhor, para que assim nós venhamos ser seus servos verdadeiramente para ouvir o que Ele tem a nos dizer e a nos instruir. A chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. A festa já é boa, né? Foi uma festa do manto, né? Bom, há algumas pessoas que quando chegam em nossa igreja nós ficamos muito alegres, né? Com alguns obreiros, algumas irmãs que já são missionárias, entre outras pessoas que chegam. É claro que nós não devemos fazer acepção de pessoas, mas convenhamos que há pessoas que nos trazem muita alegria quando está na presença da nossa igreja ou mesmo na nossa cidade, nos traz muita alegria. E não era aqui diferente no caso do apóstolo Paulo. A notícia da sua presença era muito notória, era muito bem vista diante dos olhos da igreja, tanto é que foi com uma recepção bastante calorosa, né? O que é muito natural também de muitas igrejas no Brasil, até porque o brasileiro já tem essa ideia de ser muito caloroso, né? Nós já temos já faz parte da nossa cultura, né? Ser muito caloroso. E na igreja é ainda mais, né? Os irmãos, as irmãs são muito calorosos na recepção. E veja que era uma ocasião de festa, então uniu o útil ao agradável, né? O calor, né? O calor humano juntamente com a festa, né? E bom seria que se cada obreiro fosse tão bem visto assim, né? Desse tão bom exemplo a ponto de quando chegar numa determinada igreja, uma determinada cidade, as pessoas se alegrassem com a sua presença. Paulo se depara com seus oponentes judeus. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Bom, vamos por duas partes. Existem duas partes aqui. A primeira, nós, sim, devemos orar por Israel, como diz Salmos 122, 6. Nós devemos orar para que tenha paz em Israel. Israel é motivo das nossas orações. Nós sempre, quando vamos orar, devemos entregar a nação de Israel nas mãos do Senhor. Por outro lado, nós não devemos, de maneira nenhuma, trazer a cultura de Israel para a nossa igreja. E também aqui as questões dos costumes de Israel, né? Nós não devemos trazer a sua cultura para dentro da igreja. E por que isso? Porque muitas das vezes, muitas igrejas, com o intuito de parecer ser talvez mais santa do que as demais, ou mais correta do que as demais, está de fato nos parâmetros bíblicos, talvez seja isso a ideia,
trazem para dentro da igreja costumes e ritos que são judeus, que são de Israel, né? Não judeus necessariamente, né? Mas principalmente de Israel. Traz a cultura de Israel para dentro da igreja. Ora, nós somos brasileiros, nós estamos no Brasil, nós não temos nenhuma questão de ligação com a cultura de Israel. Nós devemos até, dependendo de alguma situação, podemos até fazer talvez até na nossa casa, mas também não é aconselhável, porque é uma outra cultura, é um outro entendimento. Lá eles têm um entendimento e nós temos aqui, até porque cada país tem a sua cultura. Então veja que há dois pontos, né? Nós não devemos fazer como o povo estava querendo fazer, estavam se convertendo ao Evangelho, mas também queriam puxar uma coisa ou outra de Israel para dentro do Evangelho. Então o Evangelho ele é puro, ele é genuíno, então o Evangelho da palavra. E ponto. Não tem que ficar trazendo culturas de Israel para os cultos nas igrejas evangélicas no Brasil. Síntese do tópico 2. A coragem do apóstolo Paulo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo. Acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. É notório que sempre seremos acusados, e muitas das vezes falsas acusações, calúnias, difamações. E por que isso? Pelo nome de Jesus. Quando nós sofremos pelo nome de Jesus, independente se é pela igreja ou pelos de fora, e por que pela igreja? Jesus disse que seus inimigos vêm da sua própria casa. Então nós podemos dizer aqui num contexto geral, de uma forma direta, que pode se tratar tanto da família, né? O inimigo vem da própria família, ou dentro da própria igreja, né? Podemos assim até dizer, contextualizar nesse ponto. Pois bem, de uma forma direta, geral, bem clara, bem panorâmica, é verdade que sempre haverá falsas acusações sobre a sua pessoa. As pessoas vão te difamar, irão te acusar por coisas que você não fez. E por que isso? Porque você prega o evangelho genuíno de Cristo. Você está padecendo pelo nome de Jesus. Então eles sempre vão arrumar uma forma, né, de acusar você por uma situação que certamente você não fez. Você é uma pessoa íntegra diante do Senhor, diante de Deus, uma pessoa santa diante do Senhor. Sabemos que a santidade, sem a santidade ninguém verá o Senhor, por isso nós vivemos uma vida santa. Mas os nossos oponentes, na verdade os oponentes do Senhor, da casa do Senhor, os oponentes de Cristo, os oponentes do nosso Senhor Jesus e os oponentes de Deus, ou os oponentes do Espírito Santo, sempre estarão, oponentes à palavra do Senhor, estarão sempre tentando acusar, ou acusarão, né, sempre os cristãos de uma coisa ou de outra, justamente para difamar o Evangelho de Cristo. E nós precisamos, claro, sofrer essas acusações e orar ao Senhor para que o Senhor nos dê a vitória. E por quê? Porque nós não devemos revidar essas acusações. Por quê? Porque estamos pelo nome de Jesus. Quando estamos pelo nome de Jesus, nós devemos padecer, nós não podemos revidar. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da sua fé em Cristo. Será que nós estamos mesmo de fato dispostos a ficar até mesmo presos pelo nome do Senhor? Será que nós vamos perder a nossa liberdade? Olha que interessante, a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não importa onde você esteja, você estará livre. Está lá no livro de João. Então nós devemos ter sempre isso na nossa mente, porque o Senhor é Ele que nos livra. Ele nos livra. Então veja que certamente quando
algo acontece sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, tira a nossa liberdade, nós precisamos compreender que o Senhor, Ele é o nosso libertador. E ainda que nós venhamos ficar presos às grades, nós estamos livres na eternidade. É isso que nós precisamos compreender. João 8,32 nos diz: então conhecereis a verdade vos libertará. E o 36 nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você é liberto por Cristo, você verdadeiramente é livre, ainda que você esteja na prisão. Então veja, numa prisão física, né, ou numa outra situação, ou numa ilha, só você lá preso numa ilha. Então, importa que você seja livre na pessoa de Cristo. Que nós venhamos ter esse entendimento de que, sim, nós podemos perder a nossa liberdade de ir e vir por causa do nome do Senhor Jesus. Paulo dialoga com Lísias. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Olha que situação estava Paulo. Paulo estava completamente manchado com o seu sangue e estava estimulado pelo sentimento de martírio pelo Senhor. Ou seja, ele tinha prazer, ele estava padecendo pelo Senhor, como o próprio Cristo disse, né, que ele padeceria pelo nome do Senhor, mas ele não perdeu a oportunidade de evangelizar aquelas pessoas que o odiavam. E quantas das vezes nós não estamos evangelizando nem mesmo a nossa família que amamos? Quantas das vezes estamos deixando nossos filhos, nossas filhas completamente livres para pecar contra o Senhor? Nós não evangelizamos nossa família, nossos filhos, nossos pais, e a família inteira, e os amigos. Veja que exemplo o apóstolo Paulo nos dá. Ele, mesmo com todo o martírio, com todo o sofrimento, mesmo diante das circunstâncias que não eram nada favoráveis a ele, ainda assim ele se permaneceu firme no Senhor e proclamou o Evangelho a pessoas que o odiavam, e que nós venhamos a fazer o mesmo. Ainda que os nossos inimigos, e aqui eu digo inimigo de uma forma humana, não digo nosso arqui-inimigo, né, o de Satanás, o diabo e seus demônios, mas eu digo, ainda que os nossos inimigos, né, os homens, né, venham contra nós, que nós devemos ter amor no Espírito Santo, amor pela causa de Cristo, amor por essas almas e pregar o Evangelho a essas pessoas, ainda que nós venhamos morrer pela causa, mas que nós venhamos morrer falando em nome de Jesus. Síntese do tópico 3. As acusações mentirosas contra Paulo implicaram sua prisão. Então, muitas das vezes, as acusações mentirosas para você, diante de você, usando o teu nome, pode lhe causar o fato de você perder a sua liberdade física, mas continue firme, porque certamente o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, certamente entrará com a sua causa, até porque ele não perde causa na justiça, justamente porque ele é a nossa justiça, ele é a justiça nossa. Conclusão: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tinha sido abandonada nos tempos modernos. A visão de Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, que nós venhamos nos consolar uns aos outros com essas palavras, que todo o sofrimento que nós padecemos aqui na terra virá com uma eterna glória, uma glória eterna, uma glória que nunca acabará. Teremos nossos corpos glorificados e dias e noites se bem que lá não haverá noite, lá só haverá dia, mas que toda a eternidade nós estaremos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Teremos uma vida diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que fará
coluna no templo do meu Deus, aqueles que permanecerem fiéis. Então que nós venhamos, no nome de Jesus, continuarmos firmes com esse propósito de continuar evangelizando as nações, ainda que venhamos ficar como o apóstolo Paulo, né, com a coragem diante da morte, que nós venhamos enfrentar com toda a nossa coragem, com toda a ousadia do Espírito Santo, para que assim o Evangelho do Senhor seja pregado e naquele grande dia nós recebamos também a nossa coroa de glória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!